Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlaken-Facuri, esse é o Marcelo Casagrande e hoje a gente vai falar de onde vem a fé para realizar milagres. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a fé para realizar milagres, ela pode vir da própria pessoa que precisa, né, do milagre. Mas não é só isso. É lógico que todo mundo pensa nisso. Quando você pensa em alguém recebendo um milagre, você pensa, a pessoa então tem que ter muita fé, né? Mas a verdade é que não necessariamente essa fé precisa vir daquela pessoa que vai receber o milagre. Uma das provas disso são os bebês que são curados. Um bebê não tem como ter fé, né? E da onde vem essa fé? Então vamos falar em primeiro lugar sobre isso, né? É legal isso que você está colocando, né? Porque, veja bem, há muitas pessoas que acabam acreditando que uma pessoa que não demonstre, porque isso, mesmo que uma pessoa não demonstre fé, não quer dizer que ela não tenha fé. Nós não temos um termômetro para medir a fé das pessoas. Deus é que conhece o coração. Mas ainda vamos dizer assim, que alguém creia que a fé tem que estar em quem precisa do milagre. Como faria com os mortos? Como que um morto ia ressuscitar? Então a fé, o ponto de fé não vai estar só em quem precisa, senão o morto não ressuscitaria. Só para colocar esse ponto aqui que é muito importante, Jesus também pediu para que a gente orasse para que os mortos ressuscitassem. Então se ele pediu, é porque isso realmente pode acontecer, mas realmente é um ótimo ponto, né? Como que ele poderia ter fé se ele já está morto, né? É verdade. Então aí prova-se que a fé não precisa estar só em quem precisa de um milagre, os bebês, como você colocou bem, e também aqui os mortos. Mas também sabemos que isso sim pode provocar o milagre quando a pessoa desenvolve um nível de fé. Por exemplo, nós podemos ver na palavra de Deus, em Marcos 10, no 52 em diante, sobre os dois cegos que estavam no caminho. O que aconteceu? Eles ouviram falar que Jesus também estava passando ali no vilarejo e eles não conseguiram ficar calados. Eles agiram. A fé deles não foi uma fé de esperar, foi uma fé de agir, de provocar o milagre. Então, eles começaram a gritar. Eu acho isso tão interessante, Vivian, porque quando aqui fala de Bartimeu e havia mais um cego com ele no caminho, mas fala que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, de nós. O que quer dizer isso? Que ele conhecia a palavra de Deus, ele não era uma pessoa que não conhecia. E ele sendo conhecedor, ele creu, mas ele agiu. E olha o que aconteceu. Então diz que eles clamando, a fé que estava ali sobre eles, chamou a atenção de Jesus em primeiro momento. Agora olha que coisa importante. Quando Jesus impõe a mão sobre eles, diz assim para eles: a tua fé foi que te salvou, ou em outras palavras, foi que te curou. Então quer dizer, não foi o que Jesus fez, mas foi a própria fé. Então no primeiro ponto que podemos abordar aqui é sim, a sua fé pode gerar um milagre. Sim, esse é o primeiro. Mas pode ser também que não seja a sua fé. Pode ser que seja a fé de uma outra pessoa. Por exemplo, uma criança que está doente, muitas vezes é a fé dos pais dela, né? Ou a fé de amigos, por exemplo, como aquele que os 4 amigos foram e desceram, né, a maca. Era a fé dos amigos, eles estavam lá também, eles tiveram uma grande atitude de fé, né? Como a gente falou aqui num dos vídeos. Então, a fé também pode vir de uma terceira pessoa, que não seja aquela que está recebendo o milagre, né? Eu acho que é legal a gente falar, é importante a gente falar disso, porque muitas vezes a pessoa fala: mas se eu não tenho fé, então nem adianta. Não, adianta. Pode ser que você leve e até meio que dê uma forçada de barra, né, num amigo seu, que ele não tem tanta fé, mas que você tem fé para que ele seja curado, e você pode levar o seu amigo, por exemplo, num culto de cura, ou você pode até fazer, de repente, um jejum, você pode orar por essa pessoa, né, uma pessoa da sua família. Pode ser que ela não tenha fé, mas você tem, e ela já é suficiente para você ver o milagre. Então, isso é tão importante, estamos falando aqui
da onde os pontos de fé que podem então gerar o milagre. Nós podemos ver, por exemplo, o caso aqui no livro de Atos dos Apóstolos 3, a partir do verso 1, vai falar de um homem que com 40 anos de idade, ele era aleijado, né, desde a sua infância, desde que nasceu, e por 40 anos este homem viveu aleijado, sofrendo. E por que somente naquele dia, onde ele recebeu o milagre, que esse milagre se manifestou? Eu sempre faço essa pergunta quando eu estou pregando, por que 40 anos não aconteceu nada? E por que naquele momento, então, ele recebe o milagre? Não é por aquilo que ele fez, porque a Bíblia mostra que ele não pediu nada, que ele não buscava a cura, e sim que ele buscava uma esmola. Mas a Bíblia diz que Pedro e João, que tiveram um encontro com ele, eles disseram assim na hora que o milagre foi acontecer: nós vamos te dar o que nós temos, nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos nós vamos te dar, em nome do Senhor Jesus, levante. Então, aqui é claro que o milagre aconteceu por aquilo que os apóstolos carregavam, ou seja, não precisa ser só um apóstolo, pode ser também alguém que carrega essa presença, e quando você se deparar com alguém que carrega essa presença, ela vai provocar na vida de um outro milagre. Então o ponto não vai estar só em quem precisa, pode estar também em quem ministra. Isso é muito importante de ser dito. Sabe por que é importante a gente dizer isso? Pelo seguinte... porque muitas vezes você vai chegar e vai pedir oração para uma pessoa que tem uma unção, e essa pessoa vai orar por você, e você não deve, se você não tiver muita fé, você não deve mostrar que você não tem fé. Isso não é uma coisa muito inteligente de se fazer, porque você vai acabar com a fé da pessoa que está orando por você, que também é importante. Pode ser que a fé venha só dela. E sim, isso também é importante, esse também pode ser um ponto, pode ser que a fé veio de quem está orando e a pessoa vai ser curada, sim, pode ser curada. Mas se você está pedindo para alguém orar por cura para você, não destrua a fé daquela pessoa, porque você pode, às vezes com um comentário de pouca fé, você pode destruir a fé daquela pessoa que está orando. Então esse já é um outro ponto, né? A fé então pode vir da pessoa que está precisando de cura, a fé pode vir de um amigo, dos pais, de um parente, né, daquela pessoa que está precisando de cura. A fé pode vir então da pessoa que está ministrando cura, então da pessoa que está orando por cura, e é nesse ponto que eu te digo também, não vá com falta de fé, né? Não, pelo menos se você está com falta de fé, não profira isso, não demonstre isso, porque isso vai ser muito ruim também para a sua cura, né? Eu acho que isso é uma coisa que é um ponto que acaba diminuindo as possibilidades, não impossibilitando, tá? Mas diminuindo. O próximo ponto seria Deus, a fé que não vem de ninguém. Ninguém tem, vamos supor que você então já destruiu a fé de alguém. Até o Marcelo tem uma história boa, né? Marcelo, que ele tem uma mulher que ele foi orar, ela estava sem fé nenhuma, ela acabou com a fé dele. Conta essa história, Marcelo. Sim, isso é tão assim importante, porque dentro das nossas escolas, dentro dos nossos seminários, a gente ensina muito sobre um dom que se chama palavra de conhecimento ou revelação para cura. E esse dom, ele ajuda, nós vamos aprender mais para frente sobre isso, ele ajuda pessoas que muitas vezes elas não vão para frente, elas não têm coragem de pedir um milagre, mas nesse caso especialmente, houve uma palavra de revelação. Deixa eu só te interromper, Marcelo, para as pessoas entenderem o que é isso. É assim, uma palavra de conhecimento é quando muitas vezes a pessoa que está orando por cura, ela tem uma impressão. É uma impressão de que então tem uma pessoa lá que, vamos supor, ela tem um problema X e ela vai falar muitas vezes até com bastante precisão, olha, tem alguém aqui
que é cego do olho direito e essa pessoa então vai ser curada agora. E isso é uma palavra de conhecimento, quer dizer, uma palavra que Deus deu para ela e ela está proferindo. E quando ele fala não veio para frente, é que então ele fala, quem aqui é a pessoa que é cego do olho direito e que vai ser curada hoje? E muitas vezes a pessoa simplesmente não vai para frente. Né? Então é disso que ele está comentando. Sim, né? Você veja que mesmo com essa revelação, que é uma revelação dada por Deus, para que isso anime a pessoa a vir para frente, nem mesmo com essa revelação a pessoa veio, porque ela não tinha fé nenhuma nesse momento. Inclusive esse milagre está no YouTube, você depois pode estar buscando, tem mais de 600 vídeos de milagres lá no YouTube. E aí aconteceu que a pessoa não veio para frente. Vivian, nesse dia eu fiquei assim triste, porque até então todas as revelações para a cura, as pessoas se manifestavam, vinha para frente, mas nesse dia se tratava de um olho cego e a pessoa não foi para frente. Eu fiquei frustrado, falei, será que eu me enganei? Será que não era uma palavra vinda de Deus? E eu fiquei triste, acabou aquele culto e a pessoa não apareceu. E quando eu desci da plataforma, que eu terminei a ministração, terminei ali o momento, o término do culto, eu estava descendo, eu me deparei com uma senhora de uns 80 e poucos anos. Ela já tinha uma idade assim, né, mais um pouco avançada. E aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, será que essa mulher não tem sequer uma dorzinha no corpo? E perguntei para ela, com toda essa idade, a senhora não tem sequer uma dorzinha no corpo? Ela virou para mim e disse assim, eu tenho dor em tudo, meu filho, tudo dói. Você quer o quê? Que essa idade que eu tô já é normal. Nisso, a filha veio no meu ouvido e disse assim, ela é cega da vista direita. Eu disse, tá vendo só? A senhora ouviu a palavra de revelação e não foi para frente. Eu descobri, eu achei a pessoa. Você vê que Deus queria tanto curar ela, que mesmo com a palavra de revelação, que ela não veio para frente, agora Deus me leva até ela. Mas escute isso. Aí quando eu estou olhando para ela, aí eu falei, puxa, a senhora não foi para frente. Ela disse, meu filho, já faz 10 anos que a minha vista morreu. O médico disse que não tem mais jeito, ele aplicou um líquido. Quando ela disse aquilo, a minha fé foi lá no pé. Porque imagine a gravidade, né? Aplicou, creio que um formol, eu não sei o que é que se aplica na vista quando não tem mais jeito, que é só para ficar esteticamente. Então, quer dizer, para não ter que arrancar a vista e colocar um olho de vidro, eles fizeram esse procedimento, mas estava com uma vista morta. Mas eu ali perdi o meu nível de fé, mas eu tinha que ministrar porque eu achei a pessoa e a nossa parte é ministrar. Então o que eu fiz? Eu me abaixei perto dela e eu assim ministrei sobre a vista dela ali e disse para ela, vê se você está enxergando alguma coisa, tapa a outra vista depois de ministrar. E naquele momento ela disse, estou vendo tudo, mas eu achei que ela queria me agradar, Vivian. E aí eu falei para ela, olha, acho que a senhora, mandei ela pôr a mão assim, né? Eu falei, acho que a senhora está olhando um pouquinho com esse olho, tapa direito, porque eu achei que ela podia querer me agradar, porque eu estava com um nível de fé muito baixo naquele momento. Mas ela não, estava realmente com o olho fechado. E aí ela disse, estou vendo tudo. Veio o genro e perguntou assim, quantos dedos tem? Ela disse 2. Aí eu virei assim e perguntei, qual que é a roupa daquela mulher? Qual que é a cor? Ela disse verde. Nesse momento, a filha dela se joga no chão de joelho, chorando, quase puxando o cabelo, porque ela enxergou agora. Sabe quem que era essa mulher? Quem? Ela era a mãe do pastor daquela igreja. Pois então, a mãe do pastor sem fé, que gente. Que coisa impressionante. Está no YouTube e ela recebeu então o milagre. Uma coisa muito interessante dessa história, né, que eu acho que é muito relevante, não é nem que é interessante, é que ela se achava muito velha, então, se eu sou muito velha, então é natural que eu vá ficar doente, é natural que eu vá ficar com dor em todo quanto é canto no meu corpo. E isso não é uma verdade. Não pense que é porque você já está numa determinada idade que Deus não quer te curar. Isso não é verdade. A cura é para todos e Ele quer fazer isso em todas as idades. Não é porque naturalmente você já estaria sentindo dor que Deus quer que você continue sentindo dor e que por isso você então não vai receber
receber um milagre, você também pode receber um milagre, você vai receber um milagre também. Então, Vivi, olha, nesse momento, como ela demonstrava que não tinha fé nenhuma, e eu também, a minha fé foi lá no pé, devido ao que ela contou para mim, e eu pensei assim, uma vista morta, com o líquido, eu também fiquei sem fé. Quem então foi usado? Onde que está a fé para realizar esse milagre? Essa fé em Deus. Então esse é um ponto. Agora, só para complementar que você falou a importância que a fé pode estar num parente, num pai e num amigo, em alguém, isso é muito importante. Nós temos aqui para fechar esses pontos, né, de milagres, nós temos aqui, por exemplo, em Mateus 8:5, que fala daquele centurião romano. Pense nisso. Então ele era romano, ele não era judeu, e mesmo assim, ele foi ter um encontro com Jesus. No livro de Mateus 8:5 fala que ele foi ter um encontro com Jesus e disse assim, olha, na minha casa o meu servo está doente, está acamado, está sofrendo, e eu vim aqui buscar por ele. Então você vê que não foi o servo que buscou, ele estava numa cama. Nesse momento, quem buscou foi esse centurião romano que representou ele. E no mesmo momento, Vivi, olha que coisa impressionante isso. Nesse momento, Jesus diz assim, eu vou com você na sua casa, eu vou até você. E aquele centurião, ele disse, não, eu sou um errante, eu sou um homem pecador, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E olha que coisa, ele assim diz, eu sou falho. Então será que uma pessoa falha, ela pode alcançar a graça de Deus? A prova é que sim. A fé dele, né? Então, também é lindo de ver a fé dele. Não só a fé nessa história, eu acho a fé e a atitude. Ele foi lá para buscar essa cura para um terceiro, que era um funcionário dele, e ele foi com toda a fé dele, fé ao ponto dele chegar para Jesus e falar, você não precisa nem entrar na minha casa. Ele tinha tanta certeza do poder de Jesus, que ele falou, você não precisa nem entrar na minha casa. Se você já falar, ele vai ser curado, e ele foi. Né? Então, isso também é uma chave. Então, Jesus e nós que ministramos em nome de Jesus, Jesus pode curar de perto e de longe. E nós também, quando estamos ministrando através do poder de Jesus e do nome de Jesus, as curas e os milagres podem acontecer de perto e de longe. Veja que Jesus, nessa passagem, ele diz assim, nem em Jerusalém eu encontrei tanta fé assim como nesse soldado romano. Então, quer dizer, um homem que era romano, um centurião, e ele disse que era pecador, mas ele atingiu um nível de fé onde ele diz assim, eu tenho um exército, eu tenho soldados ao meu comando, se eu dou ordem, eles obedecem. O Senhor Jesus tem toda a autoridade do céu sobre a sua vida. Se o Senhor der agora um só comando, ele vai receber em casa. E Jesus diz, pode ir, porque já aconteceu, porque ele alcançou através da fé. Que coisa impressionante. Então aqui nós vemos que o ponto de fé não estava propriamente no doente, e sim num amigo, né? Numa pessoa que foi buscar então por esse amigo, e ali aconteceu também o milagre. Então fica essas dicas que a fé não vai estar só em quem precisa, mas pode estar em quem precisa, pode estar também em quem ministra, pode estar em alguém da família e pode estar no próprio Deus. É isso aí. Bom, a gente vai ficar por aqui hoje e até a próxima.